E aí pessoal, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Vou começar mais um vídeo aqui, estava um pouco sumido aí do canal, mas estamos de volta. Muitos projetos aqui acontecendo na empresa, então não estava tendo tempo para gravar, implantação de novos ambientes, trabalhando de final de semana, de noite, então estava um pouco corrido aqui para o meu lado. Mas vamos retomar, e assim, infelizmente eu não tenho uma notícia muito boa. O que acontece? Na última aula a gente parou para fazer a instalação, a gente criou uma máquina virtual lá no Oracle Cloud, fizemos a instalação, acessamos a máquina, porém, o intuito era fazer a instalação do MySQL. E normalmente o que eu faço? Eu preparo a aula antes, antes de gravar eu faço todos os passo a passo para deixar tudo certinho, não ter nenhum problema na hora da gravação. E eu tentei fazer a instalação lá do MySQL na maquininha virtual que a gente criou, mas infelizmente não funcionou. Eu já tinha feito um tempo atrás, eu tinha uma máquina lá virtual já criada há muito tempo que eu utilizei para fazer estudos, né? Então já funcionou, porém, eu não sei se a demanda pela Always Free ali na Oracle Cloud aumentou muito e assim, quando você coloca para fazer download, o processo não termina, ele morre pela metade. Então, assim, não funcionou lá, porém, assim, gente, a gente aprendeu. A gente criou uma conta, a gente acessou a Oracle Cloud, a gente criou o budget para ver custos, criamos nossa máquina virtual, acessamos ela remotamente. Tudo isso aí está nas últimas aulas do canal. Inclusive, pessoal, tem muito mais coisas lá no canal. Na seção ali de playlist, você vai ver que tem desde o começo instalar uma MySQL, configurar logship, é, tem várias coisas ali, pessoal. Se vocês quiserem, link de server. Então, assim, dá uma fuçada no canal, manda para algum conhecido que está estudando. E, assim, não é porque não funcionou lá na Oracle Cloud, a gente vai deixar de configurar o nosso MySQL. Porém, dessa vez a gente vai fazer onde? Aqui na nossa máquina virtual, localmente, usando o Oracle Cloud. Desculpa, pessoal, o VirtualBox. Pessoal, o VirtualBox, para a gente configurar essa máquina virtual, a gente vai ter que baixar a nossa ISO. Eu fiz o download do Rock Linux, que é a versão que a gente vai utilizar. Coloca no Google Rock Linux, vai nesse primeiro site aqui, que é o rocklinux.org, faça o download. Eu fiz o do 8.10, tá, gente? Baixei a ISO aqui no boot, ele começa o download aqui, eu não vou fazer porque eu já eu já fiz esse download aqui, eu já tenho ele na minha máquina. Então, pessoal, faça aí com calma. Depois, quando tiver, segue o passo a passo aqui. Para a gente realizar a configuração, a gente vai aqui no VirtualBox, vamos criar uma nova máquina. Eu já tenho até uma aqui que eu estava fazendo uns testes, como eu disse, eu preparo a aula antes para vocês, antes da gravação. E ferramentas, novo, vou dar um nome para esse servidor, MySQL 01 vai ser o nome dele, ele vai ser salvo nesse caminho, a ISO dele, eu vou apontar lá para aquela pasta de download, onde eu fiz a minha download da minha ISO, certo? Apontei qual que vai ser a edição, vai ser um Linux, não tem o Rock Linux aqui, gente, nas opções, pode colocar Red Hat que ele sobe tranquilamente, beleza? Instalação desassistida não tem isso, aqui eu vou colocar os 4 GB para a máquina virtual, só para ela não ficar travando, 2 de processador. Se você não tiver essa configuração disponível na sua máquina virtual, pode colocar um pouco menos de recursos, tá bom? Disco rígido não vou mudar, finalizo. Pronto, minha máquina está criada. Com essas configurações é só dar o start nela, que ela vai iniciar aqui e vai ficar disponível para a gente começar as nossas configurações, a instalação dela, tudo bem? Pessoal, essa instalação ela é um pouquinho demorada. Ó, aqui ele já está me pedindo o que, que eu quero fazer. Instalar o Rock Linux. Deixo na primeira opção ali, certo? E é o que eu disse para vocês, é um pouquinho demorada. Para não ficar um vídeo muito gigante, eu vou dando pausas durante o processo, conforme né, a tela ali for carregando e tal. Se eu ver que não há necessidade de eu ficar aqui com a gravação, né? Eu vou fazendo essas pausas e mostrando para vocês no decorrer do vídeo, certo, pessoal? Outra coisa, eu não sou especialista em Linux, o intuito aqui não é demonstrar as melhores práticas, claro que vai ter configurações aqui que de repente poderia ficar melhor, colocar um VG no disco, colocar as partições bonitinhas e tal, mas não é o objetivo do vídeo. O objetivo aqui é o quê? A gente subir uma máquina Linux para depois a gente instalar uma MySQL. Esse é o objetivo, ter uma MySQL para você estudar comandos, criar banco, deletar tabela, criar tabela, incluir. Então, esse é o objetivo, ter um laboratório disponível para isso. Então, a gente vai fazer de uma forma bem simples, tá? Aqui ele já pede o idioma, vou colocar em inglês mesmo. Pessoal, aqui ó, Installation Source, já coloca nessa opção aqui, dá um done, que ele já vai começar a fazer algumas configurações aqui no repositório que a gente vai precisar para fazer depois a instalação. Então, primeira coisa, vem aqui em software, dá um done ali, ele vai começar a configurar algumas coisinhas e depois a gente vai para as demais opções aqui.
Feito isso, vamos aqui em teclado, vou adicionar aqui um português Brasil para ele não ter nenhum problema aqui nos caracteres, ser cedilha, essas coisas assim que pode acontecer. Ó, eu vou colocar esse daqui, eu acho que já atende a gente. Vou colocar ele como primeira opção, seleciono aqui, subo ele, Londoni. Hora e data, não precisa se preocupar com isso. Vamos colocar uma senha para o nosso usuário root. O usuário root, quem não sabe, é o usuário principal do Linux, né? É como se fosse o administrador, no administrator ali no Windows, né? Então, Londoni, setei a senha. Deixa eu ver mais o que aqui. Installation aqui, ó. Onde que a gente vai instalar? Ele já identificou um hard disk aqui, né? Posso deixar como automático aquilo que eu disse para vocês. Poderia configurar a partição, tal. Não é o foco aqui. Pode já dar um nome aqui. Network. Vou habilitar essa placa de rede aqui. Ele vai subir uma placa, pessoal, provavelmente em NAT, fazendo a conexão com a internet. Depois, para a gente acessar essa maquininha, a gente pode colocar uma placa de rede somente para acesso da nossa máquina física até a VM também. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, tá bom? Dá um done aqui. Security Policy, não vou mexer nisso aqui. E agora, pessoal, é o que? Esperar esse download aqui do... Ó, aqui eu cliquei em Security, não tem muita coisa para mexer aqui. E agora, pessoal, é o seguinte, é esperar ele terminar de fazer essas configurações aqui da Source Installation aqui, para a gente selecionar como que a gente vai configurar o nosso servidor. Se vai ser um servidor com interface gráfica, se vai ser só aquela telinha preta. Então, deixando ele configurando, terminando de configurar aqui, já volto no vídeo, mostro para vocês e a gente segue com a nossa instalação aqui, tá bom? Pronto, pessoal, aqui ele já habilitou esse botão aqui. Agora a gente pode vir em Software Selection. Nesse caso, eu vou instalar essa interface gráfica, escolho essa opção em Server. Vou habilitar esses carinhas aqui, ó. Debugging Tools, deixa eu ver mais o que, que a gente pode colocar. Remote Management for Linux, RPM, Security Tools e System Tools. Só acho que é isso. Inclusive, gente, se tiver alguém aqui assistindo, dando essa honra, alguém que manja muito de Linux e quiser comentar alguma coisa, pode mandar um comentário no vídeo, fala, pessoal, ó, Johnny, poderia ter feito isso, poderia ter melhorado a instalação naquilo, tal, e a gente vai aprendendo junto, beleza? Feito isso, a gente vai clicar aqui em Begin Installation, ou seja, ele vai começar a instalação, e nesse momento eu vou fazer algumas pausas no vídeo, porque essa instalação vai demorar um pouquinho, então a gente vai pausando, apareceu alguma tela aqui importante, eu volto a gravação, mostro para vocês, tá bom? Então segura aí um pouquinho. Fala aí pessoal, beleza? Vamos lá então, aqui agora terminou a instalação, ele não apareceu nenhuma tela diferente, aí quando ele termina, ele fala que completou e pede para dar um reboot no servidor. É o que a gente vai fazer agora, certo? Ele fazendo esse reboot, a gente já vai testar o login, né? Ver se com o nosso usuário root e com a nossa senha que a gente definiu na hora da instalação, já é possível acessar o servidor, certo? Lembrando que após isso, acessando, dando tudo certo ali essa primeira parte, a gente vai fazer a adição de uma placa de rede para ficar exclusiva para o nosso acesso remoto aqui da nossa máquina virtual para a máquina da nossa máquina física para a nossa máquina virtual. Então vamos lá, gente. Pedir o usuário, o login aqui, né? No nosso caso é o root, a senha que a gente define na hora da instalação. Pronto, estou no servidor aqui. Beleza, pessoal? Então, agora a primeira coisa que eu vou fazer, vou desligar. Coloca init 0, manda desligar a máquina virtual. E agora eu quero fazer uma configuraçãozinha aqui a nível de rede. Pessoal, com a máquina desligada, a gente vem aqui nessas opções, clica sobre ela, na verdade, configurações, rede. Tá vendo aqui, ó? Aquele adaptador que foi criado na instalação, ele está como NAT, certo? Esse NAT ele vai ficar para ser a comunicação para sair pela internet. Se a gente vier em adaptador 2, habilitar e trocar aqui para placa de rede exclusiva de hospedeiro, Roxone, né? O que é isso, cara? É a máquina, é a placa que a gente vai setar o IP para a gente acessar essa máquina. Então vamos lá, ó. Dá um OK aqui, podemos subir a máquina. Demora alguns segundos. A gente vai escolher um IP aqui para ela. Lembrando que assim, se você tem dúvida qual que é o IP que você põe, ó, eu vou abrir o CMD aqui da minha máquina local, dar um ipconfig aqui,
e a gente vai ver algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, a minha placa de rede que faz comunicação com o VirtualBox, ela está na rede 192.168.560, certo? O IP1 é o gateway. Então, eu vou colocar o IP, sei lá, 80 aqui, por exemplo, tá? A gente pode definir esse IP lá na nossa máquina. Então, vamos ver aqui, ó, root, a nossa senha. E agora, ó, eu vou pegar uma colinha aqui, não decoro muito esses comandos. Então, aqui primeiro, a gente vai fazer o seguinte, eu colocar de lado aqui essa máquina, essa tela, deixa eu fechar essa janelinha, esse cara aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai configurar algumas informações. Para a gente ver como que está o CLinux, esse Linux seria a parte de Firewall. Ó, ele está habilitado, a gente vai desabilitar esse cara. Então, para desabilitar, etc, CLinux, pode ir dando um tab, pessoal. Quem não conhece muitos comandos aí, é aquilo que eu disse, eu não sou especialista, mas a gente se vira, né? E quem não conhecer, pode ir treinando isso aí para a gente saber como que fazer, como que a gente pode fazer para editar, né? Entramos no arquivo do CLinux, fomos aqui na opção CLinux e colocamos desabilitado, certo? Dom ESC, wq, exclamação, ele sai do arquivo salvando, certo? Se a gente der um cat agora nesse cara, olha como que ele está. Ele está na opção desabilitado, porém ainda requer um restart, tá? Se eu der um comandinho aqui, ó, nmcli device status, o que, que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar as placas de rede que existem nesse dispositivo. Então a gente está vendo que a primeira ali, que é aquela que está fazendo NAT com a internet, ela está habilitada e a outra não está. Então o que, que a gente pode fazer? Adicionar, né? Ó, se eu pegar aqui IP addr show dev, aí eu coloco o nome da placa que eu quero mexer, que no caso é a 8, né? Então 0S8. Então aqui eu estou pedindo para ele me mostrar as configurações desse cara. Por enquanto não tem nada, então repito o comandinho aqui, troco esse show para add, coloco o IP que eu quero adicionar, que no caso aqui é 192.168, aí o IP é da rede 56.80 que eu tinha falado, né? Vai ser um /24, que é aqui a máscara dele, então acredito que seja isso. Vamos ver, aceitou o comando, agora eu posso dar setinha para cima duas vezes, ele vai me mostrar aqui, ó, qual a configuração. Estamos já com o IP setado, certo? Só falta a gente subir essa placa de rede. Então, IP link set, aí a placa EMP0S8. Beleza, setinha para cima até chegar nesse nmcli device. Agora ela está com a nossa configuração feita. Gente, vamos fazer um teste aqui, ó. Se a gente vamos limpar essa tela aqui e dar um ping naquele cara lá, 192.168.56.80. A gente precisava ter rebutado essa máquina. Então, pessoal, come bola aqui. Por quê? Porque eu vou ter que rebutar para o Linux poder... Ah, não influenciou. Ele demorou um pouquinho para responder, mas está respondendo. Eu achei que ia pedir aqui para a gente rebutar o Linux, né? O servidor por causa do CLinux que a gente desabilitou. Aquela configuração requer realmente um reboot, e se a gente rebootar agora, a gente perde esse IP. Então, como eu quero acessá-la, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar ela primeiro, setar algumas configurações nela, e depois eu troco o IP novamente. Vou deletar esse MySQL que estava aqui no nosso MOBA, né? Vou criar um novo, que ele era do MySQL que estava lá na nuvem. Então, 5680, vou colocar o nosso usuário root aqui, eu acho que eu já criei o usuário root com a nossa senha. Aqui eu posso dar um nome amigável, MySQL 01, acredito que seja isso, ó. Aceita aqui, pronto, já acessei a máquina remotamente. Por que que é melhor a gente acessar dessa forma e não ficar trabalhando com a telinha? Eu acho muito melhor aqui, a gente vai ter vários outros recursos, como definir, copiar, colar, várias coisas. Mas por hoje, pessoal, é isso que eu vou fazer. Então eu vou só dar mais um reboot aqui no servidor, para o CLinux ficar desabilitado. E na próxima aula, para essa aula não ficar muito grande, na próxima aula eu vou fazer as configurações definitivas aqui nesse servidor. Colocar um IP nele,
desabilitar o Firewall, tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer ainda. Na verdade, o Firewall eu até posso desabilitar aqui, ó, tem, eh, esse comandinho aqui que eu quero rodar, ele estopa qualquer Firewall que estiver rodando aqui. Esse aqui ele desabilita, certo? Desabilitou, deixa eu ver mais o que. Esse cara a gente já fez, né? A gente pode dar um, a gente já deu um cat ali só para ver, mas está desabilitado. E agora a gente precisa realmente rebootar a máquina, né? Porque aqui ele ainda está como é, habilitado. E depois o que a gente faz? Gente, depois que a gente rebootar essa máquina, ela vai voltar ela vai ficar nas configurações. Já vou até dar o restart aqui, ó, init 6 ele rebuta a máquina. A gente pode ver aqui na telinha dela, ó, tá rebutando. Quando ela voltar aqui, eu só vou fazer a configuração do IP, acessar ela e vou chumbar o IP de forma definitiva nela. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, porque essa aula já ficou um pouco grande. Mas basicamente por hoje é só. Na próxima aula a gente faz essas configurações, a gente já prepara o ambiente para a gente começar a pensar na instalação do MySQL. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.